Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior. E hoje, com o meu novo microfone, atendendo a pedido de vocês, se o áudio ainda estiver baixo ou ruim, por favor, deixe aí nos comentários para eu saber. Vou falar sobre os cortes em alguns dividendos de alguns ativos. Então, chegamos aí num momento da pandemia esperado, né, que suspenderam os dividendos. E agora? Em primeiro lugar, já queria deixar claro aqui que a suspensão, o corte nos dividendos não é algo exatamente ruim para o momento atual. Então, nós temos aí uma pandemia, está tudo fechado, temos lockdown, então as coisas pararam de funcionar. Por isso, né, não tem mais receita, então a gente acaba sofrendo aí todos os problemas aí dessa pandemia, né? E os investimentos não são diferentes. Então, se não está entrando receita, ou seja, não tem como ter é, dividendos caindo na conta todo mês porque não está gerando. Então, não é uma questão de uma má gestão nem nada disso. E aí, os dividendos também são cortados ou suspensos para preservar o capital. Então, eles preservam o capital, se adaptam ao momento, né? E aí, depois, quando passar todo esse período de quarentena, de lockdown aí da pandemia, aí eles têm dinheiro em caixa para poder tocar a operação novamente. Então, não quer dizer que neste momento suspender os dividendos é algo ruim. Diferente do momento normal, né, em que de repente uma empresa tem uma má gestão e ela acaba tendo que suspender os dividendos. Tá? Então, olhem para a suspensão de dividendos de uma maneira diferente no momento atual. Leiam os relatórios para saber se a empresa está fazendo aquilo para preservar o caixa ou se realmente ela perdeu a mão na gestão dela, tá bom? Então, vou falar primeiramente aqui dos meus REITs e depois no final vou mostrar uma tabela, fique aí até o fim, porque eu vou mostrar uma tabela com a redução dos dividendos, como que isso impactou, qual que é o preço médio de compra dos meus REITs e como está o preço de hoje, tá? E aí vai ser muito interessante para você analisar se você mantém ou não os seus REITs, se compra, se vende, enfim. Vamos começar com ela, EPR Properties, que eu sempre falo aqui no canal, né? Já falei bastante de EPR Properties, fiz um vídeo falando dela e Park Hotel, então eles têm um bom caixa, e aí entro lá, né? Muitas pessoas me perguntam como que eu faço análise, como que eu vejo as qualidades aí, né, de um REIT de uma empresa. Bom, eu entro no site do relacionamento com o investidor. Então, aqui na EPR Properties, entrando aqui, a gente observa, né, em Press Release, News Center, que eles divulgaram, então, o primeiro trimestre de 2020. E aí eu leio. Dou uma analisada ali rapidinho, né? E olha só o que eu encontro no relatório que foi emitido há pouco. Olha, como uma parte do processo, né? Todo um processo em cima dessa parte aí da gestão da empresa, eles determinaram então que os dividendos estão suspensos temporariamente. Né? Então, depois do pagamento de maio, 15 de maio, os dividendos serão suspensos. Então, a EPR Property tem dinheiro em caixa, está recebendo quase nada de aluguel e ela pode também trabalhar com projeções futuras, transformando cinemas e outras coisas, enfim, aí é um outro assunto, né? Mas o fato é que ela agora suspendeu o pagamento de dividendos até que essa pandemia passe aí. Então, até o final do ano, nós vamos ver como é que ela vai se comportar. E aí, o impacto dessa parte toda da quarentena no ativo, né, foi bem grande. Então, vamos colocar aqui nos últimos 10 anos, vem num crescimento aí bem tranquilo, né, bem quase linear, digamos assim, para 10 anos, né? Nós vamos ver outros crescimentos aí mais exponencial, mas a queda foi ali de em torno de $72, chegou a 13 alguma coisa, agora está em 25, né? Então, teve uma bela queda e agora
até que está se mantendo mesmo com o anúncio do corte da suspensão dos dividendos. O segundo é Park Hotels e Resorts. Então, esse daqui é um outro, e olhem só no relatório deles o que diz. Ó. Aqui tem o Consolidated Hotels e Unconsolidated Hotels. Vamos observar aqui ó, que tem 35 hotéis com operações suspensas. Isso totaliza quase 22 mil quartos, ou seja, 100% está paralisado, né? Então, não tem receita entrando, e aí, olhando o relatório da Park Hotel Resort, a gente vê aqui que eles têm um plano para mitigar os impactos da Covid-19. Então, tem várias ações ali, né? Então, por exemplo, suspender temporariamente a operação ali de 38 hotéis e dentro dessas ações a gente tem aqui, ó, suspender o pagamento de dividendos após o pagamento do primeiro trimestre de 2020. E aí vai conservar o caixa em aproximadamente 105 milhões. Né? Então, eles estão preservando o caixa. Então, se não está entrando dinheiro, nada mais justo do que não distribuir, senão fica queimando o caixa. Dentre a suspensão dos dividendos, tem outras ações aí que eles estão fazendo. Vocês podem entrar aí no site e ler passo a passo tudinho. E aqui também a gente dá uma olhada aqui na queda, né? Como ele não tem 10 anos, então a gente pegou o tempo máximo ali, que foi em 2016, alguma coisa, e aí a gente também teve uma queda significativa aí, caiu para 1/3 o valor este ano, né? Então, não tem receita entrando, temos que esperar passar a pandemia para saber como que vai ficar, dividendos suspensos temporariamente, tá? Então, uma quedinha aí interessante para quem quer apimentar a carteira e colocar um risco. Aí a gente passa para Realty.com, The Monthly Dividend Company. Então, esse aqui é o famoso O, e ele declarou 0,233 de dividendos mensal. Então, em linha com o que já vinha pagando, né? E no momento atual, olha aí, ó, dá um yield muito bom, 5,33%, né? Aqui a gente está falando sempre em dólar. Então, olha só, interessante é que eles já anunciaram o pagamento para junho. Então, a gente está em maio, hoje, madrugada de 17 de maio, né? Que eu estou gravando isso aqui. Então, já para 15 de junho, já está declarado aí 0,233 cents de dividendos aí, e se mantiver nesse preço que está hoje e pagando os dividendos, um yield de 5,33. Aí eu entro lá no site deles, Press Releases, e olha aí, ó, que coisa boa, hein? Mês que vem vira aí 600 meses consecutivos pagando dividendos. Tá, então, quando vocês vão ler lá o relatório, né, tá lá dizendo que está pagando 0,233 por ativo, o de junho já está garantido. Com isso, a gente observa dos últimos 10 anos aqui, ó, como que Realty Income deu uma boa subida, mas o Covid pegou todo mundo, né? E aí o papel caiu nem 50%, né? Vamos botar aí de 76 para 50 ali, 50 dólares, tá? E pagando mesmo o dividendo, ou seja, se eles tiverem fôlego para continuar do jeito que estão indo, né? Comprar agora até pode ser uma boa coisa, considerando o pagamento regular dos dividendos que nem estão pagando hoje, né? Lembrando que eles viraram Dividend Aristocrat, então vão fazer de tudo para não perder esse status, tá bom? Então, depois entrem lá e também deem uma analisada mais a miúde. Aqui é só mostrando como que está se comportando a minha carteira de REIT. E aí eu pulo para Digital Realty, que é um de data center, gosto muito, comprei já tem um tempo, e aí declara também 1,12, né, de dividendos aí no trimestre. Tá bom? Então, o yield 3,37, não é um dos maiores yields, mas considero um yield muito bom. E também já anunciou que o pagamento
para 30 de junho. Então, já está garantido aí que 30 de junho eu vou receber mais 1,12 por ativo, tá bom? E aqui, olha, a gente consegue ver que eles já estão há 15 anos crescendo os dividendos, olha. Tá? Então, data center é um setor que não está sofrendo assim com o Covid-19. Então, a gente pode observar aqui no gráfico de 10 anos que ele continua subindo. Teve uma queda ali agora depois do último relatório, mas nada alarmante, né? A gente observa que, diferente da parte do varejo, EPR e até o Real Income, né? Data Center subiu bem. O próximo na minha carteira é Quimera Investment Corporation. Então, mais uma vez, para fazer esse vídeo, eu entrei lá no site, relacionamento com investidor, né? E olha lá, eles anunciaram o pagamento dos dividendos normal. E aí, está aqui em destaque o pagamento trimestral dos dividendos em 50 centavos. Tá? Então, esse daqui, ele já foi pago, acabou de pagar, 30 de abril, né? E o preço nos últimos 10 anos, olha lá, ó, que queda grande, hein? Caiu a 1/3 também o valor. Caiu ali de 21 para 7,51. Mas não vi nada dizendo que eles vão suspender ou cortar os dividendos ainda. Então, 7,51 está pagando aí um bom yield. Então, vale a pena entrar lá também. Se você acha que não vai haver um corte nos dividendos, precinho está muito bom, né? Não é nenhum Big Mac. LTC REITs. Então, esse daqui é mais um que, olha só, anunciou também o pagamento de dividendos, tá? Ele já anunciou, olha lá, anunciou 0,19 por mês. Olha o yield, 7,38, e olha só que bacana, ele já anunciou logo de cara o pagamento de abril, já anunciou o pagamento de maio e junho também já está garantido. Então, eu tenho o LTC na minha carteira e venho recebendo normalmente. E como o preço caiu muito, então o yield está em torno de 7,38. Tá? Então, entrando aqui no site da LTC, lá em Dividend, a gente observa janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, garantido o pagamento de 0,19 por ativo. Então, no primeiro semestre de 2020, já vamos receber 1,14 dólares, tá? E aí, o dividend yield aí mais de 7%. E aqui o gráfico dos últimos 10 anos, olha lá, ó, uma boa queda, né? Tivemos uma queda, na verdade, aí de 52 dólares para 32. E nos últimos meses, agora, por causa do Covid, em torno de 46 para 32. Tá? Então, é mais um ativo que eu tenho em carteira e vou mantendo ele, não vou vender de jeito nenhum. Federal Realty Investment Trust. Esse daqui, pessoal, eu só quero lembrar o seguinte para vocês, tá bom? Para você que está aí meio desesperado por causa de suspensão de dividendos e coronavírus. Esse aqui é o único REIT que paga dividendos crescentes e ininterruptos há 52 anos. Gostaria de lembrar que eu tenho 40 anos de idade e esse REIT paga dividendos crescentes e ininterruptos 12 anos antes de eu nascer. E olha ali o que eles já passaram. Já passaram por várias crises brabas aí, da OPEC, do embargo aos Estados Unidos, inflação, Ásia, da Rússia, a crise de 98, inflação de 2004, crise de 2009 e agora vão colocar aqui no calendário deles coronavírus, Covid-19 em 2020, se Deus quiser, vão continuar pagando dividendo crescente ininterruptos. E anunciaram aí, olha, 1,05, né, no trimestre, fazendo aquele yield muito bom de 5,73. E também já anunciaram o pagamento de julho, tá bom? Então, o próximo trimestre, que vão pagar em julho, se você quiser, até o dia 19 de junho, você pode comprar para receber. Então, tá ali, ó. Já vou receber esse dividendo aqui também. E aqui, olha, o gráfico dos últimos 10 anos, a gente percebe também uma queda muito boa aí no preço do ativo. Então,
Se eles mantiverem a gestão, se conseguirem manter aí os dividendos para ir para o 53º ano de pagamento ininterrupto e crescente, comprar nesse precinho também é muito bom. Então, não deixem de ler os relatórios para saber o que eles estão fazendo em relação a isso. E por fim, American Towers. Eu sempre falo do 5G, telecomunicações. American Towers opera no mundo inteiro. Tem um vídeo dela aqui no canal e ela anunciou aí pagamento de dividendos de 1,08. Não só anunciou, como esse pagamento ele teve um acréscimo de 6,9% do pagamento anterior, que foi 1,01, tá? Mas o yield não é tão alto assim, 1,98, e já recebi também esse aqui que foi pago em 29 de abril. Procurei, não vi até hoje, madrugada de 17 de maio, alguma coisa dizendo que a American Tower iria cortar ou suspender o pagamento de dividendos. Então, é mais uma empresa que está pagando e o gráfico dela é completamente diferente, né? Para você que está preocupado aí, olha só, tem setores que continuam crescendo. Então, nos últimos 10 anos, ela saiu aí de $40 para 229, está na região do topo histórico, né? Então, não tem quedas absurdas de 50%, de 1/3, de 2/3, nada disso. A American Tower, se você não viu o vídeo, tem o vídeo dela aqui. Agora a gente passa para a tabelinha. Vamos dar uma olhada, olha só. Aqui eu fiz uma tabela seguinte. Ali vocês podem ver o primeiro trimestre e o pagamento de dividendos de cada uma do primeiro trimestre. Aquele REIT que paga mensalmente, eu multipliquei por 3 para fazer o primeiro trimestre, porque alguns pagam só o trimestre. Então a gente percebe uma diferença ali somente em 2 dos meus REITs até agora, tá bom? Entre o primeiro e o segundo trimestre. Então lá, EPR Property pagou o primeiro trimestre normal e agora no segundo pagou o primeiro mês e a partir de maio é que eles suspenderam. Então eu ainda recebi do primeiro mês do segundo trimestre, tá bom? Park Hotel Resort também já anunciaram o trimestre, então vai cair para 0, mas Realty Income mantém, não tem nada, Digital Realty também, Quimera também, LTC, Federal Realty e American Tower também não anunciaram nenhuma suspensão, nenhum corte até o momento. Então, esses todos aí estão com o tiquezinho verde. E ali eu tenho o meu preço médio em todos eles. Então percebam que quando eu comparo os dividendos do primeiro trimestre com o segundo trimestre, eu tenho aí uma redução de 20% no recebimento de dividendos. É até considerável, né? É 1/5. Então, só a EPR Park Hotel Resort já vai reduzir meu pagamento de dividendos em 20%. Quando eu olho aqui para fazer o yield on cost, né, para quem gosta, eu vejo ali o preço médio dos meus ativos, tá? Essa primeira coluna aqui de preço é o preço médio e a outra é o preço de fechamento, ou seja, aqui eu consigo comparar e vejo que a EPR Properties eu estou de rentabilidade no preço do ativo 35%, quase 36%, né? Em Park PK 58, próximo de 60%. Realty Income está no 0 a 0, então todos os dividendos que eu recebi até hoje foi só lucro, porque está no 0 a 0. Digital Realty, olha só, ela subiu de 118 para 149, então 26% aí. Quimera caiu meu preço médio em 13,51, está em 42% de queda. LTC está em 3,26%, isso daqui está bem dentro da ideia, né? Isso daí corrige em um dia, se for o caso, né? Essa oscilação aí de até 5% é bem normal. Federal Realty deu uma queda boa, olha lá, 23%. American Tower está em 12% de lucro. Com isso, se eu tivesse comprado um REIT de cada um desses aí, eu teria gasto $614,24. E no fechamento, eu teria na minha carteira $607,98, ou seja, uma redução de apenas 1%. Tá bom, pessoal? Então, a rentabilidade dos ativos, mesmo agora, durante a pandemia, né, estaria em 1%, mas os dividendos estariam diminuídos em 20%, tá bom? Então,
a gente fica aguardando o término dessa quarentena, dessa pandemia. O comércio está voltando bem devagarinho, lá nos Estados Unidos principalmente, então tende a ter aí uma evolução e uma receita, e com isso a gente espera que esses REITs voltem a pagar os dividendos normalzinho, e eu vou ainda aos poucos comprando um pouquinho de cada, diminuindo o preço médio, porque eu acredito muito que no longo prazo a gente vai superar tudo isso e esses REITs vão dar volta por cima também, porque são REITs de boa qualidade. Certo, pessoal? Então não deixem de me procurar nas redes sociais, @bpmilhão. Então vai me encontrar em todas elas aí, BPMcast, de volta. Se tiver alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários. O site, o canal do Telegram, Instagram, Facebook, Twitter e os vídeos aqui no YouTube. Então, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.